Entre a noite do dia 19 e a madrugada do dia 20, milhões de brasileiros de diversos estados receberam um alerta da Defesa Civil. E nesse misterioso alerta, o que ele dizia? Apenas uma palavra: misantropia. Um termo que não tem nada a ver com desastres naturais ou possíveis coisas de urgência que poderiam ser colocadas nesse tipo de alerta. E o mais curioso desse alerta é o tipo dele: alerta extremo. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Luiz, e aqui no Arquivoverso de hoje você vai saber sobre o alerta que parou o país nessa madrugada. E sim, essa é a coisa mais bizarra que aconteceu em 2026 até agora. Então hoje você vai saber o alerta misantropia. Tudo começou às 11h45 do dia 19 de junho de 2026, em que a gente acabou de ver o jogo do Brasil que ele ganhou pela primeira vez nessa Copa, e tava todo mundo feliz. Porém, um alerta foi emitido para milhares de celulares da cidade de Curitiba. E nesse alerta estava escrito apenas uma mensagem: alerta extremo, Defesa Civil, misantropia. À meia-noite e 23 minutos, o estado inteiro do Paraná já havia recebido esse alerta também. Nesse mesmo horário, diversos moradores do estado do Mato Grosso do Sul receberam não apenas esse alerta, mas também várias mensagens em nome da Defesa Civil falando sobre possíveis tornados que poderiam acontecer. E sério, risco de tornado na região centro-oeste não é uma coisa que a gente está acostumado. Em seguida, outros estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia também receberam alerta. Até que à 1h30 da manhã, o estado de São Paulo foi o último que entrou nessa lista. E aqui vale lembrar que os alertas da Defesa Civil, eles são uma forma de avisar para a população que de fato precisa se preparar para uma chuva torrencial, algum terremoto, algum ciclone. Coisa que no Brasil não era muito comum antigamente, mas que por causa das mudanças climáticas nós temos tendo cada vez mais eventos extremos, como a chuva do Rio Grande do Sul que destruiu o estado uma época. Porém, existem vários lugares do Brasil que nunca receberam de fato um alerta do tipo extremo, como aqui em São Paulo. E foi muito assustador, principalmente porque a mensagem era misantropia. A palavra é tão desconexa do que normalmente deveria ter num tipo de alerta desse que as pessoas tiveram que ir até a internet no Google pesquisar o que significava ela. E aqui, dando um resumo, a misantropia ela vem da origem da língua do grego antigo, que é a junção de duas palavras, que é misos, que é ódio ou aversão, e anthropos, que é homem ou humano ou humanidade. Logo, a palavra misantropia ela é vista como ódio à humanidade ou aversão ao ser humano. Ela também pode ser usada em outros contextos como melancolia, tristeza profunda e até isolamento social. E esse termo deixou muita gente com medo. E óbvio que as teorias começaram a nascer e eu vou abordar algumas delas aqui. Mas lembrando que esse evento aconteceu nessa madrugada, então até você ver esse final desse vídeo, provavelmente pode sair mais notícias e mais informações sobre o ocorrido. Então pode ficar desatualizado, datado muito rápido esse vídeo, ok? A primeira teoria que está sendo circulada, que está ganhando bastante fama, é de que na verdade tudo isso não passou de uma jogada de marketing. Existe um perfil no Instagram chamado Lorem Ipsum, eu espero que eu esteja falando certo esse termo, e de que ele estava querendo lançar o seu novo álbum, o seu novo título, que seria Misantropia, e que ele teria invadido o sistema da Defesa Civil para emitir esse alerta para que as pessoas ficassem muito curiosas sobre o que significava essa palavra, procurassem e encontrassem a música dele. E sério, existe até um vídeo circulando de como é que ele teria feito essa invasão. E assim, vou dizer, é uma ideia muito boa para conseguir fazer um álbum ficar bem conhecido. Mas aqui eu já tenho que deixar bem claro que o vídeo na verdade é uma puta de uma baboseira, galera, porque a forma como é utilizado, que é o comando do Windows, o CDM, quem mexe nisso sabe que não é possível usar o comando do Windows para conseguir invadir um sistema inteiro, por mais fraco que ele seja. Até porque o comando do Windows é uma coisa muito mais fechada, voltada para o próprio computador, e ele é uma ferramenta muito fraca para você criar métodos diferentes para você invadir outros sistemas. E lembrando, por mais que o sistema do governo possa não ser o mais avançado do mundo, o comando do Windows ainda é uma ferramenta muito fraca até para isso. O perfil desse artista, ele ainda teve que ter o seu Instagram removido pela própria Defesa Civil, que pediu para que fosse removido o perfil dele. Isso porque estava gerando uma grande confusão e caos e criando mais teorias da conspiração. E obviamente que como ninguém sabe até agora o que está acontecendo, de fato o governo não quer que fique tendo vários caos e vários alertas e todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? E aqui, gente, só um adendo com esse Lorem Ipsum, é que não é porque uma pessoa está se aproveitando do evento que necessariamente ela tenha que ter conexão
conexão direta com esse evento, que focando nesse artista, pode ser que na verdade, por uma grande coincidência do destino, o alerta tenha de fato o mesmo nome e o mesmo título do seu trabalho, e ele só aproveitou isso porque, foi um negócio em massa em diversos estados, para se aproveitar e fazer mesmo uma campanha em massa de marketing, mas não necessariamente que ele tenha feito, só pode ter acontecido, ser uma grande coincidência que tinha a ver com o nome do trabalho dele. Ele olhou e pensou, tem uma ótima forma de eu conseguir fazer isso ficar famoso, nem preciso de muito, e foi lá e fez. Então não é porque alguém tá se aproveitando da situação que normalmente essa pessoa tenha alguma ligação com a situação de fato. Partindo para outras teorias, tem uma parte da população que está dizendo que na verdade esse alerta foi uma espécie de seleção, né, de pessoas no Brasil, de estados, para saber quem queria participar de um teste que iria acontecer nos próximos dias, semanas ou até meses. E eu espero que essa teoria esteja completamente errada, porque se for verdade, eu tô mal na fita, porque eu fui um dos escolhidos. Nessa teoria, as pessoas falam que o termo misantropia não foi algo aleatório, que já era um código que já tinha sido ativado de fato no sistema, e que ela, na verdade, representa o nome de uma grande operação em escala nacional que acontecerá no Brasil nos próximos meses. Por favor, que isso seja verdade, que seja zumbis. Nada de aliens. Zumbis. De verdade. Zumbis. Mas agora é onde a gente entra no que as autoridades dizem do que está acontecendo. Porque, obviamente, foi um sistema do Estado que fez essa merda. Então, nada mais justo do que eles nos darem, né, alguma explicação do que foi que aconteceu. Segundo a própria Defesa Civil, o que foi emitido é que se teve uma invasão hacker, né, no sistema da Defesa Civil, mas que foi feito de forma totalmente remota e sem ligação nenhuma com a entidade. Ou seja, foi uma pessoa aleatória que não tem nada a ver com o Estado que conseguiu invadir o sistema e fazer esse alerta. Agora, sabe o que me pega nessa nota? Porque na nota oficial deles, eles dizem que foi a 1h30 que eles desligaram os sistemas para que não tivesse mais esse alerta dessa invasão. Só que assim, se você lembra do começo do vídeo, mano, 11h45 já tinha gente recebendo mensagem, sabe? Por que eles esperaram quase 2 horas pra desligar o sistema? Não é difícil nem demorado desligar o sistema. Sério, pra que demorar 2 horas? Eles estavam querendo ver até onde que ia, ou será que eles estavam aproveitando que a pessoa estava ali emitindo pra tentar achar da onde ela vinha, né? Da onde que era o IP de quem tava invadindo? Porque não cai na minha cabeça esperar 2 horas pra desligar um sistema que pode colocar a vida de pessoas em risco. E aqui vale ressaltar que isso é uma enorme falha de segurança do Estado brasileiro, porque se qualquer um consegue invadir e emitir sistemas em algo que você não consegue nem impedir que as pessoas vejam, porque é um sistema que ele é coercitivo, não tem como você não ver, ele é obrigatório, isso pode colocar a vida de milhões de pessoas em risco. Porque esse alerta, ele é para que as pessoas se preparem para chuvas torrenciais, para possíveis terremotos, para desabamento de prédios ou até mesmo de, sei lá, montanhas que estejam caindo. E se a população não consegue saber se aquele alerta foi emitido de fato pelo Estado, pelas entidades que estão monitorando as coisas, ou por um hacker, como é que a gente vai confiar que aquele alerta é real? E aqui ainda cabe mais uma crítica, tá? Porque normalmente quando esse alerta chega no meu celular falando que vai chover, a hora que aparece o alerta, já tá chovendo uns 10, 15 minutos. Se a ideia do alerta é a gente poder se precaver do que vai acontecer, pra que emitir esta merda depois que o evento já está acontecendo? Mas assim, só uma crítica minha, tá? E ainda tem mais, gente, porque além do alerta do misantropia e ainda do possível tornado que nunca aconteceu, que também foi emitido mensagens no Mato Grosso do Sul, nós ainda tivemos mensagens diretas no estado do Rio de Janeiro que tinha literalmente escrito RG burro demais PPRT. Literal, a pessoa, além de causar esse caos, ainda xingou pessoas de um estado inteiro falando que, mano, quem mora no Rio de Janeiro é burro demais. E agora, pra quem tá se perguntando o que significa o número 4, né, no lugar do A do misantropia, isso é na verdade uma forma de você fazer testes de local de modelo para desenvolvedores. É muito comum que os desenvolvedores, quando eles vão querer saber qual foi o modelo usado em cada região, né, qual foi o tipo de mensagem, o tempo de duração, qual foi o caminho usado, eles coloquem no final da palavra e troquem ela. Então você vai poder ter misantropia com A, misantropia com 4, misantropia com X, misantropia com E. Eles vão acabar mudando isso para saber qual que foi o modelo utilizado em cada região e saber qual que foi o que mais teve acesso. É uma forma de você rastrear, gente, como é que cada coisa vai em cada lugar. Então não é que o 4 é uma mensagem subliminar. É um tipo de teste extremamente comum.
na área de desenvolvedor de código. Agora a gente ainda teve, pra gente deixar um pouquinho mais leve esse vídeo, algumas pessoas teorizando de que, na verdade, nós vamos ver o grande plot twist de que vão descobrir que essa pessoa que invadiu e emitiu o alerta era um professor de português, é um professor de português, que ele está querendo ensinar palavras novas para todos os brasileiros. E que misantropia só foi a primeira, porque, né, ninguém sabia o que significava pelo visto e todo mundo foi procurar no Google. E que amanhã a gente vai ter outra palavra, depois outra palavra, e ele vai ensinar o dicionário inteiro de português para nós. Não faça isso se isso for verdade, você vai ser linchado. No final de tudo, nós não sabemos de verdade o que está acontecendo. Tudo que nós sabemos é que sim, foi invadido o sistema da Defesa Civil, é um hacker, ele não tem ligação com o governo, mas quem é essa pessoa, da onde essa pessoa vem, qual que era o objetivo dela, se ela conseguiu ativar o objetivo dela, ninguém sabe. Até agora nós estamos num grande breu sobre o que aconteceu. Tudo que nós sabemos é que, mano, deixou todo mundo com medo, porque isso nunca tinha acontecido antes, e como eu disse, em alguns lugares como São Paulo, em algumas regiões, você nunca teve o alerta extremo. Eu nunca tinha visto o alerta extremo, galera, eu realmente pensei que tava acontecendo no mundo, sabe? Mas no final das contas, a gente ainda vai demorar um pouco pra descobrir, porque provavelmente se essa pessoa conseguiu invadir tão facilmente o sistema, ela deve conseguir também fazer a própria Polícia Federal demorar um pouco pra rastrear ela. Isso se ela quiser ser rastreada, né? Porque talvez essa pessoa já possa ter sumido do mapa. Vai entender. Mas agora eu quero saber o que você acha disso tudo. Me conta aqui embaixo a sua teoria, porque por enquanto só podemos teorizar do que está acontecendo, e eu espero que você tenha um belíssimo surto.